Listen to this one. To paraphrase Mike Tyson, everyone's got a plan to buy the dip until they get punched around the face by one. This month is not over yet. I'm sure some of you are hoping it is. About what is happening with the price action that we're seeing here in Europe. Alex talked about capitulation. The war in Eastern Europe has now changed the course of monetary policy and economic growth all around. Into the new year with inflation rising at the fastest rate in 39 years. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Hoje queria partilhar convosco uma pequena avaliação que fiz a vários cenários típicos de investimento de um cidadão português e o que aconteceria ao seu dinheiro ao longo do tempo. Para os cálculos estou a usar um valor fixo de 10.000 euros, mas também o impacto da inflação e impostos, já que a ideia é mostrar-vos o resultado líquido dos diferentes cenários. Vejamos então o primeiro caso. Este é aquele português que tem o dinheiro parado numa conta à ordem, completamente averso ao risco e nem sequer aceitou a proposta do gestor de conta para colocar esse capital em depósitos a prazo. Assim, se tivesse depositado o seu dinheiro no início de 2021, praticamente há um ano atrás, hoje o poder de compra desses 10.000 euros seria de 9.726 euros. É verdade que o extrato da conta marca 10.000 euros, mas o impacto silencioso da inflação retirou quase 300 euros num ano ao seu poder de compra. Se em vez do ano passado o sujeito tivesse investido no início de 2019, há 3 anos atrás, então esses 10.000 euros hoje valeriam um pouco mais de 9.707 euros. Se olharmos para horizontes mais alargados, com o dinheiro a manter-se nessa conta à ordem nos últimos 5 anos, obteria hoje perto de 9.500 euros e a situação é ainda pior caso esse capital tivesse sido depositado em 2012, que passados 10 anos representaria apenas 9.148 euros. Como veem, uma década de dinheiro parado em Portugal representa a perda do poder de compra em quase 10%. Isto vai ser obrigatoriamente mais penoso nos próximos tempos, já que a inflação este ano 2022 está a subir cada vez mais e já se encontra em máximos da última década com 4,2%. Isto, desde logo, deveria representar um incentivo para colocar o capital a render em produtos financeiros que se encaixem no perfil de cada um. Vejamos então a situação de alguém que só investiu nos melhores depósitos a prazo que o mercado tinha para oferecer a taxa fixa. Ora, se tivesse investido 10.000 euros no último ano, teria hoje 9.796 euros líquidos. Isto porque o melhor depósito a prazo do mercado rende 0,72 já depois de impostos e ainda há que acrescentar o impacto da inflação que foi 3 vezes superior a esse valor. Se tivesse depositado o dinheiro no início de 2019 num depósito a prazo a 3 anos, hoje teria 9.945 euros livres de impostos. Já está mais perto de manter o seu poder de compra, mas ainda assim perdeu 55 euros em 3 anos, o que digamos é bem melhor que os cenários que vimos até agora. Se o depósito a prazo tivesse sido realizado há 5 anos, então hoje o indivíduo poderia levantar 10.257 euros da sua conta. Isto significa que há 5 anos atrás as taxas de depósitos a prazo eram muito superiores à inflação e acaba por realizar um saldo positivo que, novamente, digamos, é pouco mais do que manter o seu poder de compra, sem um risco significativo associado. Se o tivesse feito em 2012, e aqui eu estou a considerar 2 depósitos a prazo de 5 anos com o mesmo valor, dos 10.000 euros, feitos consecutivamente, então teria hoje 11.344 euros líquidos. Convém lembrar que os depósitos a prazo em 2011 estavam a render perto de 4%, taxa fixa, e que, por exemplo, em 2017, novos depósitos já só pagavam 2,1%. De qualquer das formas, optar por depósitos a prazo é claramente melhor que ter o dinheiro parado na conta à ordem. A desvantagem é que o dinheiro pode ficar cativo durante esse período de tempo, pelo que deves sempre ter um valor na conta à ordem que te garanta liquidez e não dependas desses tais depósitos a prazo. Agora vejamos o caso de alguém que não
não confia muito no setor bancário e prefere comprar dívida ao governo português através de certificados do Tesouro. Se tivesse investido 10 mil euros em 2021, hoje teria 9.778 euros, ligeiramente inferior ao depósito a prazo de um ano que acabamos de ver. A razão é que a curto prazo, os certificados do Tesouro apresentam taxas brutas inferiores de apenas 0,65 contra 1%. A 3 anos renderiam hoje 9.777, já contabilizando o bónus do PIB no rendimento e colocando assim os certificados à frente dos depósitos para esta janela temporal. Ainda assim, a 3 anos estaríamos a perder poder de compra em 23 euros. Um investimento em certificados do Tesouro há 5 anos atrás, hoje valeria 10.233 euros, mantendo o teu poder de compra, mas com uma performance inferior aos depósitos a prazo. Se o investimento fosse realizado em 2012, e nessa altura os depósitos ainda eram a 10 anos, ao dia de hoje renderiam 12.719 euros, o maior dos rendimentos que vimos até agora. Isto deve-se a que em 2012 os certificados do Tesouro pagavam mais de 7%, imagine-se, no último ano, ou 6% no final de 5 anos. Passemos agora a opções de investimento com maior risco e volatilidade associados. Os valores que eu vou apresentar são calculados, assumindo que venderias o teu investimento no final do ano 2021 e por isso aplicam impostos sobre as mais-valias. Investir num ETF que replica o principal índice norte-americano com um expense ratio ou custo anual de apenas 0,02% e ao ter investido no início de 2021, no final do ano terias líquidos mais de 12.500 euros, o que é uma diferença enorme para alguém que, por opção ou desconhecimento, tivesse deixado o dinheiro no banco no mesmo período. Um investimento de 10 mil euros há 3 anos atrás no S&P 500 hoje renderia 17.788 euros, já depois de aplicados impostos, câmbio de divisas e ajustado à inflação. Um resultado fantástico, mas que também não é muito comum, uma vez que está associado a 3 anos incríveis do principal índice norte-americano e de um fortalecimento do euro em 2020 de quase 9% em relação ao dólar. Ainda assim, olhando para um investimento feito há 5 anos, hoje terias 16.328 euros, precisamente pelas mesmas razões. Apanhavas um ano de 2018 onde o S&P teve retornos negativos e em 3 desses 5 anos o euro desvalorizou em relação ao dólar, pelo que ainda assim é uma quantia interessante. Olhando para o intervalo a 10 anos, investindo 10 mil euros em 2012 num ETF que replica o S&P 500, hoje terias praticamente triplicado o teu investimento com mais de 28 mil euros, ajustado à inflação e depois de impostos. E não estou a ter em conta os dividendos que o ETF possa pagar no caso de ser distributivo. Mas é fácil ver que até agora é a melhor opção para quem quer fazer crescer o seu capital ao longo do tempo. Olhamos agora para o mercado dos criptoativos, para a principal figura, o Bitcoin, e vejamos como se comportariam 10 mil euros investidos em diferentes momentos do seu passado. Relembro que os tokens dos projetos cripto não são considerados ativos financeiros, pelo que não são regulados e até agora não sofrem qualquer taxa ou imposto em Portugal, sempre e quando não façam parte da tua atividade profissional. Assim, investir 10 mil euros no ano 2021 em Bitcoin teria rendido ligeiramente acima do ETF que vimos, com 13.759 euros. Há 3 anos, o mesmo valor ascenderia aos dias de hoje a mais de 120 mil euros. Estamos a falar de um retorno líquido a 3 anos de mais de quase 7 vezes que o S&P 500. Investindo capital no token em 2017, hoje terias quase meio milhão de euros. E se esse número parece absurdo, se tivessem investido 10 mil euros em Bitcoin em 2012, hoje, ao resgatar esse capital, teriam em mãos mais de 91 milhões de euros. Um verdadeiro euro-milhões ao longo do tempo. Atenção que isto não significa que deves ir a correr meter capital em tudo o que é token para acertar no próximo Bitcoin. Além disso, devem existir poucas pessoas no mundo que, desde 2012, não tenham vendido os seus Bitcoins em algum momento. São vários casos de investidores que não souberam esperar ou não tiveram a paciência necessária e ao dia de hoje estão fortemente arrependidos. Mas ainda nos falta ver o caso de alguém que consegue bater o índice do S&P 500 por apenas 2% todos os anos. Ao olhar para o investimento no ano 2021, ou um ano apenas, a diferença não é muito grande, pouco mais de 100 euros. Se alargarmos o horizonte para um investimento feito nos últimos
3 anos. Então, o indivíduo perde para o índice devido aos impostos. Lembrem-se que a autoridade tributária não lhe interessa muito o valor da inflação. A taxa de 28% é aplicada sobre as mais-valias. Assim que, ao obter maiores retornos, o imposto foi também maior, e isso fez com que terminasse abaixo do índice em termos líquidos. Já há 5 anos, a situação volta a estar a favor do indivíduo que consegue bater o índice e leva para casa mais 1.200 euros. Há 10 anos, a diferença é de mais de 3.200 euros a favor de quem consegue bater o mercado consistentemente. Como veem, qualquer cenário acaba por ser melhor do que ter dinheiro parado no banco nos últimos 10 anos. Para ser totalmente justo, podemos argumentar que nos últimos 10 anos vivemos num bull market e que estamos a fazer comparações com provavelmente a melhor situação possível dos mercados. E é totalmente verdade. No entanto, se olharmos para os retornos em períodos de 10 anos do S&P 500, apenas por 5 vezes nos últimos 100 anos tiveram resultados negativos. E se olharmos para períodos superiores, por exemplo de 20 anos, é literalmente impossível ter retornos negativos antes de aplicar os valores da inflação. Depois de aplicar a inflação, a história já pode ser diferente, mas continuaria a ser muito melhor do que ter dinheiro na conta à ordem, que esse sim não tem retorno nenhum. Além desses retornos, convém recordar que se tens ações de empresas que pagam dividendos, os mesmos vão ganhando importância ao longo do tempo, especialmente em épocas como as que vivemos atualmente. E, precisamente, nos preparamos para entrar numa recessão a larga escala. Outro argumento é aproveitar mercados associados a tecnologias emergentes, como foi o caso da blockchain, olhando, por exemplo, para o pioneiro Bitcoin. É fácil hoje em dia perdermos no pensamento de ter investido mais quando cotizava a $3.000 ou até menos, mas a realidade é que cada vez mais vai solidificando a sua posição como o ouro digital. A volatilidade do mesmo tem vindo a diminuir ao longo do tempo e lembrem-se que é um ativo com pouco mais de 10 anos. A adoção do mesmo ainda está numa fase inicial e podemos ver a utilidade que o mesmo teve recentemente com a situação da invasão da Ucrânia. Não só através de donativos para o governo ucraniano, mas também o volume de transações de rublos, a moeda russa, foi enorme. E não é para menos. A divisa perdeu mais de 30% face ao dólar e obrigou o Banco Central Russo a subir as taxas de juros para 20%. E desta forma, uma decisão completamente unilateral do presidente da Rússia afeta o seu povo, que em grande parte se opõe a esta invasão. Este é precisamente o poder da centralização e o tempo vai encarregando-se de, aos poucos, ir dando razão aos que defendem a descentralização do sistema financeiro e monetário. O objetivo deste episódio não é de nenhuma forma aliciar-te aos mercados mais arriscados, é para que entendas que o dinheiro gera dinheiro. E, na minha opinião, tens 3 formas de conseguir ganhar mais dinheiro. A primeira é um aumento da tua produtividade. Se trabalhas para uma empresa, esperas que o teu salário aumente consistentemente, ou se és trabalhador ou trabalhadora independente, implica melhorar a qualidade ou quantidade do serviço ou produto que vendes. A segunda é através de dívida. Geras liquidez momentânea, mas comprometes a tua liquidez no futuro. Se não for aplicada para aumentos de produtividade ou do rendimento, dificilmente te trará noites sossegadas. E a terceira é colocar as tuas poupanças a render e deixar o dinheiro a trabalhar por ti, sem dores de cabeça nem preocupações. E esta última é precisamente o lema do canal e a razão pela qual foi criado. E se achas que 50 ou 100 euros por mês não fazem diferença, estás enganado. Tens de começar por algum lado e hoje em dia as corretoras já te permitem comprar ações fracionadas, pelo que isso não serve como desculpa. Esta semana fica marcada pelo preço do barril de petróleo ter finalmente atingido os valores de 2008, o que só vai ajudar mais aos valores da inflação e forçou novamente o governo português a libertar umas migalhas debaixo do regime auto-voucher. Ora, quer o ISP, quer o IVA representam quase 60% do preço de 1 litro de combustível e, além disso, como já várias vezes referi, a dupla tributação do IVA em cima do ISP é uma aberração completa que o governo não quer tocar. Já em 2007 foi feita uma petição defendendo a anticonstitucionalidade da situação, sem grande sucesso. Na altura, o provedor atirou a decisão para a Assembleia da República, argumentando que nada na Constituição proíbe uma dupla tributação. Também teve a bondade de aclarar que, mesmo que tenhamos sucesso em exigir isso do governo, este pode simplesmente subir o ISP para suprimir a diferença. Isto é, que o poder político pode dar com uma mão e tirar com a outra. É este
o país que temos. Para ajudar à festa, o euro atravessa uma fase complicada, perdendo valor face ao dólar, que apesar de ser uma tendência que já se verifica desde 2008, tem vindo a agravar-se nestes últimos 2 anos. O portfólio, esse mantém-se nos 37% de valorização, fechou o mês de fevereiro com $60 recebidos em dividendos e em março leva já $21. Esta semana apenas a Best Buy subiu o dividendo em 26% e reforcei a posição na HelloFresh com mais 2 ações. E é tudo por hoje. Apoiem o canal deixando o vosso like, subscrevam se ainda não o fizeram, deixem a vossa opinião na caixa de comentários e sigam-me no Instagram, onde subo conteúdo com mais regularidade. Eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.